todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu tenho um grande prazer em apresentar o livro Adolescência e Sentido da Vida, da editora CRV, edição de 2015, a autora doutora Cleia Zanata Claveri Guarnido Duarte. Essa obra. Um livro realmente muito interessante, muito bem estruturado, um trabalho científico com certeza. Vamos falar um pouquinho da autora desse livro, da pesquisadora. A doutora Cleia Zanata Duarte possui doutorado em Psicologia Social pela Universidade do Rio de Janeiro em 2007. Ela tem mestrado em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro em 1986. Ela também possui graduação em Pedagogia em 1973, Psicologia em 1981 e Direito em 1989, pela Universidade Católica de Petrópolis. Atualmente ela atua como diretora do Centro de Ciências da Saúde e é coordenadora do curso de Psicologia e professora do curso de mestrado em Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. Bom, dito isto, esse livro, cujo tema é o sentido da vida, ele interessa a estudantes e profissionais das áreas humanas, como psicologia e educação, assim como pais e educadores em geral, e nele encontrarão tanto informações úteis acerca do tema, quanto incentivos à reflexão e à pesquisa sobre o assunto, que é de reconhecida importância nos dias de hoje. O conceito de sentido de vida aqui abordado nesse livro fundamenta-se na obra de Viktor Emil Frankl, médico, neurologista, filósofo, psiquiatra austríaco, que concebe a realização do sentido da vida, do sentido para viver, como decorrente do direcionamento que o ser humano dá à sua vida, voltado para as ideias superiores ou valores éticos. A juventude, traz o livro, de nossos dias enfrenta dificuldades que eram praticamente ignoradas em gerações que as precederam. E essas dificuldades decorrem em grande parte das mudanças que sucedem na economia dos países, do mundo, nas ciências, na tecnologia e na política, afetando todos os campos da sociedade, da cultura e do meio ambiente em escala mundial. E todas essas mudanças alcançam e afetam significativamente a vida de todos, e inclusive a dos mais jovens, entre nós, comprometendo motivações e demolindo esperanças, ficando assim fragilizados. Adolescentes em sociedades contemporâneas, economicamente mais desenvolvidas, tendem a exacerbar o individualismo e a consequente recusa de aceitação de responsabilidades sociais. E nós vemos isso a nível mundo, nós vemos isso a todo momento e ao nosso redor. Assim como experimentam um incremento de indiferença em relação aos valores, abrindo dessa forma caminho para a busca desnorteada de prazer a qualquer custo, geradora de condições favoráveis à desumanização. Nessa realidade, avulta a questão do sentido da vida, pois a consciência do que se deseja ser e alcançar, axiologicamente fundamentada, é um fator importante na promoção do bem-estar e um significativo obstáculo à alienação. Olha só, isso quem nos traz é o professor Dr. Helmut Kröger. O livro se divide em 5 capítulos, sendo eles: capítulo 1, introdução, que aborda o tema, que são os objetivos, relevância e estrutura, que traz o sentido da vida na adolescência, e nesse âmbito é conduzida uma pesquisa empírica, da qual participaram adolescentes matriculados em escolas públicas, particulares, leigas e confessionais, sendo todas elas do ensino médio, da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Já no segundo capítulo, trazendo o tema Adolescência na Atualidade, ela vai abordar assuntos como puberdade, adolescência e juventude,
desenvolvimento sociocultural na adolescência, formação de valores na adolescência e adolescência na sociedade brasileira contemporânea. Olha só como traz um conteúdo muito rico e muito interessante, e que nós temos uma tremenda necessidade desse conhecimento, dessa pesquisa empírica, desses relatos que nos trazem entendimento dessa fase da adolescência para a vida adulta, nessa transição que se coloca e que nos traz grandes demandas ao set terapêutico. Nesse capítulo é delimitado alguns aspectos que a autora pesquisadora julga necessário a análise desse ciclo evolutivo, correlacionando com o tema sentido da vida. Inicialmente, a autora busca discutir a distinção conceitual entre os termos puberdade, adolescência e juventude, visando identificar aspectos significativos dessas experiências vitais para o desenvolvimento humano rumo à maturidade, nessa fase de transição. Lá no capítulo 3, com o título Viktor Frankl e o sentido da vida, vai abordar temas como o sentido da vida e futuro pessoal, valores e crenças e sentido da vida, sentido de vida e esperança, e sentido de vida e logoterapia. E nesse capítulo é focado de forma mais direta a questão das crenças, buscando correlacionar crenças, valores e sentido da vida. Já no 5º capítulo, a pesquisa, que é o título, traz problema, conjecturas, instrumento de medida, participantes, desenvolvimento e análise dos dados. E ao longo de toda a obra, cada título que são abordados dentro desses capítulos, a autora dá uma profundidade de estudo, trazendo muito, mas muito conteúdo, de uma forma muito técnica, estruturada, com embasamento teórico, mas também de uma fácil compreensão, uma escrita muito interessante e simples para uma melhor compreensão. E aí nesse capítulo descreve os passos percorridos para a realização da pesquisa empírica, realizada no ano de 2006, junto a 6 escolas já mencionadas. Lá no capítulo 5 vem a conclusão, e eu posso trazer um pouquinho do que a autora conclui no final, que diz o seguinte: o sentido da vida constitui o tema central dessa pesquisa, que objetivou analisar questões relativas à adolescência e à logoterapia, mediante a realização de uma pesquisa empírica sobre o sentido da vida na adolescência. E a autora, ela termina sugerindo que seja ampliada a pesquisa sobre o tema, sugestão que a mesma entende ser justificada se for considerada a importância das questões envolvidas para o bem-estar humano. Olha como isso é interessante. E segue dizendo que os resultados de pesquisas psicológicas sobre o sentido da vida também podem contribuir na análise filosófica da condição humana, bem como na interpretação da experiência religiosa de muitos. E a autora finaliza ressaltando a grande necessidade de se prosseguir na validação da versão em português do logoteste, processo iniciado por Reinhold e Henriques em 1990, no Rio Grande do Sul. Tal esforço, diz a autora, é aceitável, considerando que o logoteste revelou apresentar características muito importantes para o diagnóstico psicológico. A doutora Elizabeth Lucas criou o logoteste e ele realmente ainda não é usado no país, pelo menos não sendo certificado pelo CFP. E é algo que precisa ser revisto, né, como a própria autora pede, porque é uma ferramenta essencial nos dias de hoje e vai ajudar muito todos os psicólogos. E aí eu quero finalizar a apresentação dessa obra com a reflexão do próprio livro, né, que a gente possa refletir a respeito desses tópicos. Que o primeiro traz o seguinte: criamos a cultura e somos influenciados por ela.
Sendo assim, a cultura é criada por nós, mas também condiciona nosso comportamento, e isso nos permite refletir sobre a questão do comportamento adolescente e dos sentidos da vida. Página 51. O desenvolvimento da moralidade pressupõe o aprendizado de valores, cujos estudos podem ser direcionados para uma abordagem predominantemente filosófica ou psicológica. Página 62. O sentido da vida do homem contemporâneo deve se organizar em torno das relações e trocas que estabelecemos com as pessoas e com o mundo, e não em torno das ilusões de um eu que se prende às suas posses, enquanto a lei do mundo é a das trocas. Essa é a sabedoria. Página 107 e 108. O homem necessita da esperança para existir, pois a precariedade da sua existência poderia levá-lo a cortar o fio que o prende à existência em função da consciência da polaridade presente entre o ser e o nada, perigosamente suspenso sobre a morte. Disso, resultando a outra dimensão, a eticidade, que ilumina os valores como bússolas, a nos guiar na relação de escolhas decorrentes da experiência intencional. Página 130. Olha como é profundo e como há necessidade real de que nós possamos refletir a respeito do que a autora nos traz nessa obra. A socialização e a educação são responsáveis pela formação de crenças, que constituem a base para a compreensão de vários conceitos em psicologia, como personalidade, identidade, consciência, sentido da vida, entre outros. Página 149. E eu quero finalizar com uma imprescindível reflexão do Dr. Francisco Bretones. Ninguém inventou o sentido. Essa procura quase instintiva do sentido, esse ato imperativo de buscar valores, a respeito dos quais Dr. Frankl nos fala na sua definição de homem, está inserida em cada um de nós, e é sobre ela que se apoia toda a nossa existência. Dr. Bretones. Nós temos a necessidade de adquirir esse livro para lermos e estudá-lo, que com certeza nos fará dar um grande passo nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Com a certeza de que criei uma inquietação em todos vocês. Agradeço por mais essa oportunidade e todos que acompanham e estão nessa imersão. Uma boa semana a todos e um grande abraço.